Irmãos, nós começamos a falar aqui sobre cativeiros espirituais, mas não cativeiros espirituais como nós estamos acostumados a tratar nos nossos seminários. No seminário a gente fala muito de cativeiro espiritual, que são lugares onde o próprio Satanás nos aprisiona, né? Onde o diabo muitas vezes nos aprisiona. Mas aqui nós estamos falando nesse tempo sobre cativeiros espirituais da mente, falta de entendimento, né? A falta de entendimento é o pior cativeiro espiritual, porque pior, olha só, essa frase é minha, pior que não entender, é entender errado, amém? Porque às vezes você não entende alguma coisa, tudo bem, não tem problema, nós não vamos conseguir entender tudo, amém? O problema é entender uma coisa atravessada, né? Um sofisma, uma coisa ali que você enxerga de uma maneira, com base em experiências, uma coisa meio empírica, e você traz isso para a sua vida como uma verdade. E todas as vezes que nós trazemos para a nossa mente, para o nosso entendimento, uma mentira, ou um engano, ou uma palavra manipulada, ou uma palavra que foi nos dada, e essa palavra não é verdade bíblica, ela é distorcida, uma palavra que vem, às vezes até carregada de religiosidade, mas é uma palavra distorcida, é uma palavra que ela não é pura, ela não é Bíblia, e a Bíblia você não pode distorcer, você não pode manipular, porque se você manipula a Bíblia, você coloca as pessoas em cativeiros. Não cativeiros aonde Satanás domina essas pessoas literalmente, mas cativeiros de mente. Por isso que a Bíblia vai falar em muitos textos, como nós vimos na semana passada, sobre cativeiros de mente, prisões na mente, prisões de entendimento. E pior que não entender, é entender errado. Coloca Romanos capítulo 12, verso 2, para a gente voltar só a recapitular um pouquinho do que a gente falou na semana passada, né? Romanos capítulo 2 vai falar sobre não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua. Então a transformação, ela passa por uma renovação de mente, amém? Ninguém muda o coração se não renovar a mente. Ninguém muda as atitudes se não renovar a mente. Ninguém pode do dia para a noite tomar decisões acertadas, assertivas, se não renovar a mente. E a nossa mente, irmãos, eu digo isso, o cristão é o ser mais inteligente da face da terra, amém? Porque ele está sempre, né, renovando a mente na palavra, ele está buscando um manual, né? O manual é a Bíblia. Então, ele é uma pessoa muito inteligente, amém? Cristão é gente inteligente, porque ele não vai buscar no outro homem a solução do seu problema, ele não vai buscar na filosofia, ele não vai buscar, né, uma orientação só psicológica, porque é boa, mas ele não vai buscar só na psicologia, ele não vai buscar só na ciência, ele vai no manual da vida, ele vai no manual do autor da vida, ele vai no manual daquele que te formou, amém? Nos últimos tempos a gente tem pego alguns atalhos, né? Você já não olha no manual mais do seu celular, quando você compra um celular novo, ou um aparelho doméstico novo, né? Esses dias a Marcinha comprou um aparelho doméstico novo, né? E a gente já não vai mais no manual para tirar as dúvidas, né? A gente já vai no Google, né? Aí o Google já dá aquele atalho que a gente precisa, você já assiste o vídeo e já vê como funciona aquele aparelho, é assim, né? É desse jeito e tal. A gente começa a pegar atalhos, né? Para não ir no manual, mas como cristão você não pode pegar nenhum atalho, amém? Você precisa ir lá no manual, o manual é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada tem a resposta para todas as coisas, amém? Muitas vezes a gente até usa um atalho chamado religião, e a gente busca na religião, né? A religião, a solução dos nossos problemas. E religião, né, tem muitas religiões, mas nem todas as religiões te levam para o caminho certo, porque nem todas as religiões têm a base bíblica, nem todas as religiões têm uma base fundamentada na palavra. Então, não basta buscar uma religião, precisa buscar o autor, amém? O autor. A palavra religião, ela se origina do latim religares, né? Religar, que é reconectar. Então o propósito da religião é conectar você a Deus, é reconectar você a Deus, mas infelizmente nem todas as religiões nos reconectam com Deus.
Algumas religiões nos prendem, algumas religiões nos paralisam. Por quê? Porque elas têm ensinos distorcidos da palavra, contaminados, como diz, Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento dos fariseus está distorcendo as palavras. Então, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, muitas vezes um ensino contaminado, mesmo que pequeno, mesmo que parece ser insignificante, é um pozinho que se lança no meio de uma massa muito volumosa, mas esse pozinho ele vai contaminar toda a massa, e a massa vai crescer, a massa vai levedar, e a massa vai ficar grande, Como diz o pastor Bruno no seminário, e o Alcione no livro dele, nem tudo que cresce é de Deus, porque até câncer cresce, Então, não é pelo fato de estar crescendo que é verdadeiramente algo de Deus, porque o fermento que Jesus disse fez a massa crescer, e isso não era de Deus. Então, nós precisamos ter contato com a palavra limpa, pura e verdadeira, porque é ela que vai nos libertar, é ela que vai nos transformar. E o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, não só o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como o próprio Jesus falou, O próprio Jesus resumiu os 10 mandamentos em quantos? 2, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Quando ele resumiu os 10 mandamentos, ele diz: ame ao teu Deus, com todas as suas forças, de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Então não basta ter coração, nós temos falado muito isso aqui, não basta ter coração, porque coração, tem muita gente que tem um bom coração. O Mirinho mesmo aqui, está aqui nos visitando, ele é da igreja lá do Paulo, não, você não é do Paulo Coelho, Miro, você é daqui. O Mirinho a gente batizou aqui, foi católico muitos anos, Miro? Mas o Miro sempre teve um bom coração, não é, Miro? O Miro sempre teve um bom coração, o Miro é um cara fantástico, um cara maravilhoso, um empresário aqui, muitos anos em Campo Grande, nunca teve uma ação trabalhista, um cara de coração, sempre coração, 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 coração. Mas só coração não te leva para o céu, só o coração não te torna filho de Deus, só o coração não é suficiente para você sair de cativeiros. Só coração não é suficiente, então precisa amar Deus com todas as forças, de todo o coração, mas também precisa ter entendimento, e é o entendimento que nos tira dos cativeiros, é um entendimento, Oséias vai dizer isso, meu povo perece por falta de entendimento, é um entendimento que nos que faz a família perecer, ou a falta do entendimento, que faz a família perecer, é a falta do entendimento que aprisiona a pessoa num cativeiro de culpa, de vitimismo, de comodismo, um cativeiro, onde ele fica aprisionado por alguns sentimentos, alguns medos, e nesse cativeiro, ele só sai desse cativeiro com entendimento. Eu lembro que eu aprendi na faculdade de psicologia, que quando você estiver com um paciente, você estiver tratando uma pessoa, você nunca pode dizer para ela qual é o problema dela, porque mesmo que isso seja claro, evidente, a maioria dos psicólogos, a pessoa senta o primeiro dia na frente dela, o psicólogo já consegue identificar a origem do problema, o psicólogo já consegue identificar onde está a origem e qual é o problema dela, mas o psicólogo não pode falar para ela qual é o problema dela, porque senão não vai resolver, porque senão ela não vai ter uma mentalidade mudada, porque alguém disse para ela, e isso não é suficiente para uma pessoa ser transformada, para uma pessoa mudar a maneira de pensar e sair de um determinado cativeiro. Aí o psicólogo vai ficar tratando aquela pessoa 1 sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, até que a pessoa caia em si e diga: ei, mas espera aí, eu estou assim. Aí o psicólogo vai dizer: você quem disse, Você acha que você está assim? Sim. Poxa, que legal, que bacana, então vamos tratar isso. E aí a pessoa começa, a trabalhar isso dentro dela, e nós usamos também esse mesmo procedimento nos mapeamentos espirituais. Por quê? Porque o que muda a nossa mente é quando nós temos o entendimento certo, mas isso não é uma palavra de um pastor, isso não é alguém que está dizendo, é você que chegou a essa constatação, pelo próprio Espírito de Deus, pela palavra de Deus, e você falou: ei, eu sou assim, eu preciso mudar. Pronto, essa é a chave que vai te libertar. Amém? Vocês estão entendendo? Então, por isso que em Romanos capítulo
12, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, porque se você não deixar o Espírito transformar a sua mente, você não tiver esse entendimento, não tiver esse conhecimento, a sua mente não vai ser transformada. Amém? Deixa o Espírito Santo tocar você. E nós queremos falar hoje, eu quero falar um pouquinho sobre esse cativeiro que às vezes aprisiona muitas pessoas. Eu sei que você não é uma delas, amém? Você não sofre disso, de vitimismo, né? Você é um cara bem, né, bem para cima, bem positivo, de fé. Você não se coloca nunca numa posição de vítima, né? De vítima da circunstância, de vítima de pessoas, de vítima de algo que aconteceu trágico na sua vida, mas você sempre tem uma posição clara a respeito daquilo, e você sabe que você não é vítima, que aquilo aconteceu, mas você é mais do que aquilo, você é melhor do que aquilo, e você está acima daquilo, e aí você se posiciona como dono da sua própria história, como autor da sua própria história. Os livros do Augusto Cury, que eu amo muito, já ministrei um seminário do Augusto Cury, de 4 meses, 5 meses, gestão da emoção. Augusto Cury fala exatamente isso, nós precisamos ser o autor da nossa própria história. Sabe, nós não podemos viver a nossa vida pela história dos outros, nós não podemos viver a nossa vida por aquilo que fizeram conosco, mas nós temos que viver a nossa vida, gerenciando a nossa vida, escrevendo a nossa vida. Amém? Você é um livro que está sendo escrito, amém? E você está, de repente, escrevendo a sua história com base naquilo que fizeram com você, com base nas dores emocionais que você viveu, com base no sofrimento que você teve em algum determinado momento da sua vida, uma aflição, uma angústia, uma dor, um sofrimento, e você pode estar escrevendo a sua história com base nisso. Então você não é o autor da sua história. Autor da sua história é quem te feriu, é quem te magoou, é quem te machucou, é quem te violentou, é quem te oprimiu. Esse está sendo o autor da sua história. E o chamado de Deus é para que a gente venha escrever a nossa própria história, para que a gente venha tomar as rédeas e o controle da nossa vida, e decidirmos por nós mesmos aonde nós vamos chegar. Ei, isso é muito tremendo, quando a gente entende isso, que você tem potencial, você tem condições, você não depende de ninguém, não é porque alguém fez isso com você, não é porque alguém machucou você, que você é obrigado a ficar escravo desse comportamento, desse vitimismo. Sabe, nós temos que separar um pouquinho vítima de vitimismo. Eu sei que de repente você pode falar: pastor, mas eu fui vítima, fizeram algo comigo que eu não merecia, me violentaram, me machucaram, me rejeitaram, me traíram, fizeram coisas horríveis comigo. Pastor, você não conhece a minha história, você não sabe tudo que eu passei, você não sabe o quanto eu sofri, você não sabe o que o meu pai fez comigo, você não sabe o que minha mãe fez comigo, você não sabe o que eu passei. Eu sou vítima, tudo bem, e toda vítima precisa de cuidado, toda vítima precisa de cura, toda vítima precisa de alguém que vai chegar perto dela e vai cuidar dela, e vai tratar as feridas daquela pessoa, tratar as feridas emocionais, tratar as feridas físicas daquela pessoa. Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano, né? Ele ensinou isso, ele disse: olha, existia alguém ali que tinha sido vítima, ela foi assaltada, ela foi espancada, ela foi violentada, largaram à beira do caminho, sem roupa, roubaram tudo e machucaram aquela pessoa, e ela precisava de cuidados. Toda vítima precisa de cuidados. O bom samaritano foi ali, cuidou daquela pessoa, tratou daquela pessoa, colocou no seu próprio cavalo, levou a uma hospedaria, lá pagou, a hospedaria, porque aquele homem não tinha recursos, e disse: olha, cuida dele, trata ele, cuida das feridas dele. E aí o bom samaritano passou óleo nas feridas, passou vinho, ali nas feridas daquele homem, e tratou e cuidou dele, levou ele para um lugar seguro, para que ele continuasse sendo cuidado. E Jesus disse: olha, esse homem fez o que é correto. Eu não estou falando disso
Todas as pessoas que sofreram algum tipo de abuso, que sofreram algum tipo foram roubadas, foram violentadas nas suas dores emocionais, né? nas suas emoções, elas precisam de cuidado, elas precisam de amor, elas precisam de óleo, o óleo simboliza a presença de Deus, amém? O óleo é a unção do Espírito, elas precisam de óleo, elas precisam da unção do Espírito, mas elas precisam também de vinho, né? Ele jogou vinho, simboliza o próprio Jesus, né? O sangue de Jesus ali perdoando, limpando, curando aquela pessoa. Agora, o vitimista é aquela pessoa que ela está presa no cativeiro, que aconteceu lá há 10 anos, 15 anos atrás. E na verdade, o vitimista é alguém que sabe que sofreu um abuso, ele sabe que ele sofreu, ele sabe que ele foi vítima, mas na verdade ele não quer ser curado. Na verdade ele não quer ser curado, ele quer viver a dor dele, ele quer, sabe, é quase um masoquista, né? Ele quer continuar sofrendo aquela dor todos os dias, ele quer continuar se lamentando, ele quer continuar se vitimizando, ele quer continuar dizendo para todo mundo que ele é assim porque ele sofreu isso, ele quer continuar dizendo para todo mundo que ele não dá certo em algumas áreas, porque ele, algum dia, alguém abusou dele, alguém burlou, queimou a identidade dele, alguém subtraiu alguma coisa dele. Então o vitimista, ele fica preso nesse cativeiro de dor, e ele se alimenta dessa dor. Não sei, você não conhece ninguém assim, né, irmão? Não, né? E quando você chega perto dele, ele está contando a mesma história que ele já contou 300 vezes, lá do que aconteceu um tempo atrás, e por isso ele é dessa maneira. Ele não dá abertura para alguém curar ele. O vitimista é alguém que procura um médico, e às vezes vem até para a igreja, às vezes vem no seminário de cura e libertação, faz mapeamento, mas ele procura um médico, ele procura alguém para libertar ele, mas ele não procura para ser livre, ele procura porque ele quer só compartilhar a dor dele com mais alguém, ele só quer compartilhar a dor dele com mais um, ele só quer achar mais uma pessoa para ouvir ele, porque afinal de contas, tantas pessoas já ouviram ele, né? E ele não pode contar mais a mesma história para essas pessoas, aí ele procura alguém para continuar contando a história. Você não conhece ninguém assim, né? Eu creio, isso é coisa lá, a gente está pregando aqui, irmão, mas essa pregação é para o povo chinês, para o povo japonês, né? Porque está online aqui, né? Nós temos espectadores aí nos Estados Unidos, né? Nós temos um vídeo que alcançou 500 mil de pessoas, 500 mil acessos. Ó, essa igreja aqui já foi para o Japão, China, Estados Unidos, né? Nós temos um vídeo que já rendeu para a igreja $2.000, né? Graças a Deus. Então, até do YouTube nós já ganhamos dinheiro. Essa igreja é uma bênção, irmãos. Aqui tudo multiplica. Até o que a gente coloca na internet. Não é fácil, irmão. 500 mil de acesso é... E nós tínhamos uma câmera Xing Ling ali no fundo, né? Pequenininha, tortinha assim. Mas Deus nos honrou. Então, o vitimista é aquele que ele não quer procurar um médico para tratar a ferida. Ele quer procurar um médico para mostrar o sangue, para mostrar a dor, para mostrar a ferida, né? E ele quer procurar alguém para dizer: olha o que está acontecendo comigo, olha o que fizeram comigo, olha como me machucaram, olha o que meu marido faz comigo, olha o que minha esposa faz comigo, né? Olha como ela me machuca, olha como ela me maltrata, olha como ela faz comigo, olha o que ela disse, olha, presta atenção, printa o WhatsApp, manda, olha o que ele disse, olha o que ele falou, olha como ele me xingou, clona, né, o áudio, manda, ó, escuta o áudio dele, ele me feriu de novo, ele me machucou de novo, olha como eu estou sofrendo. É o vitimista. Você não conhece ninguém assim, com certeza, né? Eu às vezes eu recebo muitas pessoas no gabinete buscando uma cura, e aí nós temos uma aula de paternidade aqui, onde nós, no seminário, nós ministramos, e aí a pessoa se identifica ou não com aquilo, né? Que de repente uma parte dos problemas dela é porque ela não teve um pai, ela não teve um amor de pai, ela não teve um cuidado do pai,
ela não teve um carinho do pai, da mãe, né? Ela foi desonrada pelo pai, o pai não cumpriu o papel dele como sacerdote, como homem de Deus, como pai. E aí a pessoa, muitas vezes chega no gabinete e diz assim, senta, e aí você pergunta, não, qual foi a aula que mais você se identificou com ela? A pessoa fala, a paternidade. Aí a pessoa já começa a falar, não, porque eu já sei que eu sou assim por causa do meu pai. Eu já sou assim por causa da minha mãe. Eu já sou assim porque o meu pai fez isso, 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 fez isso e fez isso comigo. Ah, você já sabe? Sim. Olha, eu sou assim por causa disso. Aí você pergunta para ele, bom, então, né, se você já identificou tudo, você sabe por que você é assim? Por que você veio aqui? Você não precisa mais de ninguém. Porque você já identificou tudo, você sabe tudo. Agora, você só precisa de alguém para orar com você, e você vai para sua casa, e você ressignifica tudo isso, trabalha tudo isso, e seja curado, porque você já identificou. Então, provavelmente, quando alguém chega, já com a receita pronta, dizendo, eu sou assim por causa disso, já é uma pessoa que está num ciclo de vitimismo. Já está se justificando, dizendo o porquê ele é assim. Então ele não precisa de mais ninguém, porque ele já sabe a origem, ele já conhece a origem, ele sabe o porquê. Falta-lhe uma atitude para sair desse lugar. Falta realmente ele ter coragem e dizer, eu vou ressignificar tudo isso, eu vou passar por cima disso, porque eu já identifiquei. Então, o vitimista é alguém que quer contar a história dele, mas ele não quer cura. Ele quer apoio. Ele quer alguém que diga, nossa, como você sofreu. Nossa, como você passou por tragédias. Nossa, coitadinho de você. Se você fala isso para o vitimista, ele abraça você e chora. Porque, na verdade, é o coitadismo, né? É uma zona de coitadismo, é uma zona de autocomiseração, né? Autocomiseração. Coitadinho de mim, coitadinho de mim. Ai, eu sofri tanto, por isso que eu não dou certo. Ai, meu pai não me amou, por isso que eu não dou certo. Ai, minha mãe não me deu carinho, por isso que eu não dou certo. Ai, eu sofro tanto, eu não consigo evoluir, porque ninguém me ama, ninguém me estende a mão. É o vitimista, ele já sabe qual é o problema, mas ele não quer mudar. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu andar para frente aqui. Então, o vitimista é sempre alguém que vai terceirizar a culpa. Você já sabe disso, né? O vitimista, ele nunca é culpado. Nunca, nunca, nunca. Ele sempre vai terceirizar. Ele sempre vai dizer, não, pastor, você não sabe. Eu sou assim por causa disso. Eu me tornei isso por causa daquilo. Olha, eu estou aqui por causa da minha ex-mulher. Eu estou aqui por causa, né, daquela situação. Eu estou pobre porque me roubaram. Eu estou... Então o vitimista, ele sempre está terceirizando a culpa para outra pessoa. E com isso eu não estou diminuindo a sua situação de vítima, ou a sua posição de vítima, não sei como que é o termo correto. Eu não quero tirar você desse lugar, mas eu estou dizendo para você que em Deus, em Cristo Jesus, na palavra, o vitimismo não pode se estabelecer, mesmo que você tenha passado por uma das piores tragédias, uma das piores dores. Você em Cristo Jesus, você pode sair desse lugar, pular em cima desse vitimismo e dizer, não, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Jesus tinha tudo para se vitimizar. Jesus poderia se vitimizar. Ele poderia olhar para o céu e dizer, Pai, o Senhor me escolheu para me tornar vítima, para sofrer, para passar pela cruz, para passar pelo Calvário, para derramar o meu sangue, para sofrer dores terríveis, sem eu ser culpado. Está errado. O vitimista, ele não entende o propósito. Ele não entende que a dor que ele sofreu tem um propósito. Que a dor que ele sofreu vai salvar outros. Como a dor que Jesus sofreu veio para nos salvar. De repente, todas as dores que você viveu é para que você salve pessoas que estão passando pela mesma dor. O vitimista não entende o propósito de Deus.
Então ele fica sem compreender, porque ele não tem uma mente renovada, um entendimento renovado. E aí ele fica sofrendo a sofrência, né? Meu Deus, a gente estava indo para o Paraná e não pegava rádio nenhuma, né? Estação nenhuma, assim, boa. A gente ficava trocando de uma para outra, né? Para ver se achava uma rádio boa. Eu estava sem, o Bluetooth não estava funcionando. O negócio, né, Marcinha? Nada funcionava ali no nosso carro. E aí, que eu troquei de celular também, e aí a gente começou a colocar, meu Deus, essas músicas de hoje em dia é tudo sofrência, né? É uma sofrência, a pessoa cantando, porque eu fui traído, mas eu amo essa desgraçada, eu estou morrendo aqui, mas eu amo, se você falar, se você me mandar um WhatsApp, eu vou rastejando, né? Uma sofrência, uma desgraça, só essas músicas. Eu falei, Márcia, sofrência, 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 sofrência. Mas aí eu percebi, né, eu coloquei, tinha um que estava tocando Amado Batista, né? Eu comecei a ouvir, eu falei, cara, já tinha sofrência há 30 anos atrás. Já tinha sofrência lá atrás, cara, meu Deus do céu. E às vezes a gente vive nessa sofrência, né? Sofrência de mal amado, de rejeitado e tal. E a gente vai terceirizando a culpa, né? A gente vai falando, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. E é simples, né? Eu não quero trazer nenhum texto novo, amém? Eu vou falar da mesma coisa, tá? Porque não tem, irmãos, a Bíblia, amém? Um dia alguém perguntou assim, falou, pastor, você vai ficar pregando, né? Sempre a mesma coisa. Eu falei, enquanto vocês não estiverem entendendo, eu vou continuar pregando, né? Então, às vezes a gente precisa ficar falando a mesma coisa, até que aconteça, né, uma metanoia, né? É o reforço positivo, né? A gente aprende isso, a caixa de Skinner, né? Ficar reforçando positivamente até que, bum, acontece um negócio. Amém? Não tem novidade, já aconteceu no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Quando Deus foi procurar Adão, ele olhou e falou assim, Adão, 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 cadê você? Adão, 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 cadê você? Adão, 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 cadê você? 3 sentimentos vieram ali no jardim que não existiam, culpa, medo e vergonha. Adão ficou com medo de Deus, se sentiu culpado e se escondeu com vergonha. E aí quando Deus encontra Adão, ele fala assim, Adão, por que você desobedeceu? A primeira pergunta de Deus, por que você desobedeceu? Por que você comeu da árvore que eu falei para você não comer o fruto? Aí entra o vitimista, né? O Adão vitimista. Adão coloca 2 culpados para a queda dele. Primeiro culpado, quem foi? Não foi Eva. Ele disse, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Ele culpou Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher. O Senhor é o culpado, porque o Senhor me deu uma mulher que me enganou. O Senhor me deu uma mulher que não era fiel. O Senhor me deu uma mulher incompetente. O Senhor me deu uma mulher que não leu a Bíblia. O Senhor me deu uma mulher que me fez pecar. Ele terceirizou. Ele disse, a culpa é tua. Ele culpou Deus. O vitimista, ele vai culpar. E aí, depois a mulher, né? A mulher que o Senhor me desse, primeiro a mulher, ele fala primeiro da mulher, mas ele está dizendo, a mulher que o Senhor me deu. Então ele está culpando Deus antes de ter recebido a mulher, porque ele está dizendo que Deus deu a mulher errada para ele. Aí quando Deus fala, não, tudo bem, Adão, então a culpa é minha, beleza, vou procurar essa mulher. Aí Deus, ele entra no jogo, né? Deus entra na oratória do vitimista. Deus vai atrás da mulher. Quando Deus vai atrás da mulher, ele pergunta à mulher, por que você fez isso? Ela fala, não, Senhor, você está enganado, a culpa não é minha. Deus, eu sou a mulher mais íntegra da face da terra. A culpa é da serpente. Aí, ó, é dela. Né? Aí Deus vai até a serpente não tem mais ninguém para culpar. Aí a serpente assume a bronca, né? Gente, você percebe que nós somos assim? É simples, mas nós somos assim. Nós vamos terceirizando a culpa. Eu falei aqui semana passada de uma mensagem que eu já preguei aqui. Existem 4 características que quando uma pessoa tem, ela não tem uma mente transformada, nunca. Ela não consegue ter um entendimento transformado. A primeira é aquela que não precisa se arrepender de nada. Ela acha que ela não precisa se arrepender, ela não tem culpa. Deus não tinha como tratar Adão. Adão se colocou na posição de vítima. Não tem como tratar alguém que se coloca numa posição de vitimismo. Não tem como tratar.
Aí, essa pessoa, ela acredita que ela não é culpada de nada, então ela não precisa se arrepender de nada. Se eu não sou culpado, eu não preciso mudar. Quem precisa mudar é o outro, que eu não sou culpado. A outra pessoa é aquela que sempre culpa os outros pela sua tragédia, pelo seu fracasso. Ela não muda, irmãos. Quem culpa o outro pelo seu fracasso não muda. E aquela que acredita que a culpa é de Deus. Tem gente que acredita verdadeiramente que a culpa é de Deus. Ai, Deus não foi bom comigo. Ai, Deus me esqueceu. Ai, Deus me abandonou. E existe também uma pessoa que não muda nunca, é aquela que não tem coragem para enfrentar os seus problemas. Ela não tem coragem, ela não tem peito. Ela se esconde, ela foge, ela fica com medo. Ela não muda. Irmãos, todo vitimista é fofoqueiro. É um X9, né? Ele sempre está dizendo que é o outro, né? Então ele sempre está dizendo, foi fulano, foi escrito. Então ele entrega todo mundo, ele fala de todo mundo, aí você até olha para a pessoa e fala, não, o cara está abrindo o coração, né? O cara está abrindo o coração, ele falou mesmo de tudo, mas e daí? Qual foi a intenção dele em falar? Ele foi tentar se apoiar em alguém, para que alguém ficasse por um momento sentindo a dor dele. Estão entendendo, irmãos? Olha só, vamos para um exemplo da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele é o cara mais errado do mundo. Mas no final da parábola, ele é o mais elogiado do mundo. Como assim? Olha só, então, o filho rebelde é elogiado na parábola, e o filho obediente é criticado. Porque na parábola do filho pródigo, o filho rebelde, o filho pródigo, ele é elogiado no final da parábola. E o filho obediente, que fica em casa, é criticado. Por quê? Porque o filho rebelde, ele tem todos os erros do mundo. Ele é estragado por natureza. Ele é rebelde, ele é agitador, ele é confuso. Mas ele permite com que Deus trabalhe no entendimento dele. Ele permite que Deus transforme o entendimento dele. Ele permite que Deus faça uma metanoia no entendimento dele. Já o filho que ficou em casa, comportadinho, certinho, bonitinho, no final da parábola é criticado. Por quê? Porque quando o filho mais velho retornou, o filho mais novo que ficou em casa disse, eu não ganhei nunca nenhum cabrito do Senhor, eu sou vítima. O Senhor nunca me ajudou, pai. O Senhor nunca fez nada por mim, pai. Eu estou aqui desde que nasci, o Senhor nunca me deu um cabrito, agora vem esse teu filho, o Senhor dá um boi para ele. O Senhor não me ajuda, o Senhor nunca me dá nada, o Senhor nunca me valoriza, o Senhor não cuida de mim, o Senhor me abandonou. Vitimista. Coitadinho de mim. Já o filho pródigo, a Bíblia diz que em um determinado momento, quando ele está sofrendo muito, a Bíblia diz que caindo em si, esse cair em si é a metanoia, é a renovação do entendimento, é o confronto na mente. Ele olha racionalmente aquilo e ele fala, vou voltar para a casa do meu pai, da onde eu nunca deveria ter saído. Às vezes nós estamos na igreja, como o filho que ficou em casa. Talvez não somos rebeldes, talvez não fazemos nada de errado, mas temos uma postura vitimista. Temos uma postura vitimista e não conseguimos entender por que Deus trabalha de determinadas maneiras na vida de uma pessoa e na nossa não. Por que uma pessoa prospera e nós não? Por que Ele conseguiu avançar e eu não consegui? Por causa de postura vitimista. Estamos parados, atrofiados. Amém? Olha só, um vitimista, ele não se responsabiliza pelos seus próprios sentimentos. Ele não se responsabiliza. Ele diz que aquilo que ele está sentindo é culpa do outro. Então, se eu estou irado hoje, é porque a Marcinha me tratou mal. É porque ela me tratou mal. Então, se eu estou chateado hoje, é porque ela me tratou mal. Ela irmão, é difícil essa mulher. Sabe aquela história? O cara está bravo, o cara chega em casa bravo, o cara passa um dia mal no trabalho. Você não conhece ninguém assim, o cara passa um dia mal no trabalho. Ele teve dificuldade, ele não recebeu, as coisas deram errado, ele chega em casa com um bico desse tamanho, né? Aí o gato passa na frente, ele chuta, aí o cachorro passa na frente, ele chuta,
Aí ele chega lá com aquele bico, né? Aí a esposa fala um negócio, ele, cala a boca. Mas por que você está assim? Você não está vendo que eu tive um dia ruim de trabalho, né? Ele é vítima. Ele é vítima. Um vitimista sempre vai transferir a sua amargura, o seu ressentimento, a sua dor. Ele quer que as pessoas vejam que ele está sofrendo. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Você não sabe por que eu estou assim, né? Ao vitimista. Ele quer atenção, ele quer passar a dor dele para frente. Pastor, não está sendo fácil. Pastor, é difícil, né? Ele nunca tem uma palavra positiva a respeito de situações. Ele sempre está na defensiva. O vitimista está sempre na defensiva. Tudo que você falar para ele, nada vai adiantar. Por quê? Porque ele está na defensiva. Ontem eu ouvi uma coisa assim, mais ou menos assim, né? Pastor, eu nem acabo de falar para o meu marido, ele já fala não. Ele nem ouviu, né? Ele nem ouviu ainda, mas ele já fala o não. A primeira palavra é não, você está errada. Ele nem ouviu, ele nem concluiu o meu raciocínio, né? Porque a pessoa já pensa que já estão agredindo ela, que já está falando mal dela, né? Que já é pessoal. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, não é pessoal, estou falando outra coisa de outra coisa. Não é pessoal, calma, não é pessoal. Calma, estou falando de uma situação, não de você, calma, né? O vitimista sempre pensa que estão falando dele, né? Mais um para me ferir, todo mundo me magoa, todo mundo me machuca, todo mundo me fere, toda a igreja que eu passo, né? As pessoas me perseguem. Pastor, eu sou vítima de inveja. Você já ouviu, né? Sou vítima de inveja. Porque o vitimista, ele anda na rua, ele pensa que todo mundo está invejando ele. Ele pensa que todo mundo quer o que ele tem. Ele pensa que todo mundo está copiando ele. Ele se acha o último biscoitinho do pacote e ao mesmo tempo ele só vê dor nele mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo entender como que funciona a mente de um vitimista. Aí você vai falar assim, pastor, mas o que isso tem a ver com o evangelho? Irmão, se você é vitimista, você não consegue nem falar do amor de Deus porque você não sente o amor de Deus. Porque você não vive a alegria do Espírito Santo, porque você vive num cativeiro, não tem como você falar do amor de Deus, porque você vai transmitir só mágoa. A pessoa vai falar assim, pastor, eu quero aceitar Jesus, um pastor vitimista, né? Eu quero aceitar Jesus, igual eu já ouvi pessoas dizerem assim, você quer aceitar Jesus, tudo bem, mas é difícil, hein? Não é fácil não, seguir Jesus é complicado, você não sabe o que eu sofro, né? O pastor vitimista, né? Ele arruma um apoio nas pessoas, irmãos, e todo mundo fala, eu ouço toda semana, não é fácil ser pastor, né? Aí poxa, é muito bom, irmãos, você olhar e falar assim, você está certo, é difícil, sabe, é bom, irmãos, ter alguém que vai, né, que vai reforçar a sua dor, é difícil, você não sabe, meu Deus, tem um irmão que dá tanto trabalho, e na verdade a gente acaba caindo nisso, né? Mas não, irmãos, é bom ser pastor, amém? A Bíblia diz assim, né? Aquele que almeja o episcopado, grande obra almeja. Irmão, é bom. Não é bom ser pastor, é bom fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para ser empresário, é bom ser empresário. Se Deus te chamou para ser um trabalhador aí responsável de uma empresa, é bom ser isso, é bom estar no lugar que Deus te chamou para estar. Amém? É bom fazer o que Deus mandou fazer, é o centro do propósito. Então, o vitimista, ele não assume responsabilidade, ele sempre está com a vida congelada, paralisada. O vitimista, ele não prospera, ele não avança, ele está num estado de estagnação, ele fica paralisado. Se ele avança muito pouco, porque, na verdade, ele não trabalha enxergando algo bom, ele não tem esperança, ele vive preso no passado, né? E quando as pessoas estão presas no passado, elas não conseguem projetar nada para o seu futuro. Então ele vive aprisionado no passado, e isso faz com que ele não consiga romper em algumas áreas da vida dele. Presta atenção, o vitimista, ele sempre vai guardar rancor.
Ele é alguém extremamente magoado, rancoroso, ele é alguém que tem amargura no seu coração. O problema dele é o maior do mundo. Não importa a dor do outro, né? Não importa as crianças na África morrendo de fome, né? Você chega para ele e fala assim: nossa, olha, eu passei ali, né? Você chega para o vitimista, você fala assim: olha, eu passei ali e vi pessoas dormindo na calçada, como nós vimos hoje, né, Márcio? Saímos do culto pela manhã, subimos aqui a Pernambuco, né? Eu moro ali perto da Via Parque, ali em cima, na Rua das Garças, e aí a gente passou na Pernambuco. Quando eu cheguei ali na esquina com uma dessas ruas, São Paulo, Brasil, não sei, tinha uma pessoa dormindo na calçada, né, embaixo de uma marquise, e estava chovendo muito, e estava frio, né? A Márcia falou: mas Renato, será que é uma pessoa que está ali? Eu falei: eu acho que é uma pessoa, sim. Era uma pessoa que estava lá se molhando com aquela chuva, né? E eu fiquei pensando quanto sofre uma pessoa dessa. Mas se você for lá, perguntar para ele por que ele está lá, sabe o que ele vai dizer? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Eu estou aqui porque um dia fizeram mal comigo. Ele não consegue mudar, ele não consegue sair do cativeiro, porque ele não assume a culpa. Ele não consegue entender que ele é responsável pela sua própria vida, pela sua própria história. Que por mais que ele tenha sofrido, por mais que tenham machucado ele, por mais que tenham abusado dele, ele pode ressignificar tudo isso e vencer tudo isso e ser mais do que tudo isso. Amém? Então o vitimista sempre vai aumentar a sua dor e vai diminuir a do outro. Você chega para um vitimista e fala: cara, estou passando uma luta. Ele fala: você não sabe a que eu estou passando. Você chega para um vitimista e fala: cara, está difícil a minha vida. Ele vai olhar e fala assim: cara, vou te contar, a minha está pior. Mas olha, tem criança morrendo na África de fome. Não, mas você não sabe o que eu passei essa semana, eu não consegui comer a coxinha que eu queria. Então o vitimista, ele sempre vai achar que a dor dele é maior do que de todos. Amém? Misericórdia, né? Tudo que você falar para o vitimista é insuficiente, porque ele precisa de uma mudança de mentalidade. Ele acaba não confiando em ninguém. Porque como o vitimista, provavelmente ele se enxerga como alguém traído, como alguém abusado, como alguém que foi, né, de alguma maneira extorquido, ele não consegue confiar nas pessoas, porque ele ainda está preso naquilo que fizeram com ele. E aí a vida dele fica estagnada, porque ele não consegue avançar, porque ele não consegue se libertar daquelas correntes. Então ele não confia em ninguém, ele não entrega o coração a ninguém, ele não permite que ninguém toque nele, que ninguém signifique ele, e ele sempre está desconfiado, ele sempre está com o pé atrás, ele não consegue aceitar novos desafios, porque ele não consegue confiar em ninguém, ele sempre está aprisionado, achando que as pessoas vão fazer a mesma coisa que aquela pessoa lá atrás fez com ele. E nós precisamos ressignificar isso. E quando eu falo ressignificar, irmãos, usando essa palavra ressignificar, nós precisamos entrar na presença de Deus, ter a nossa mente transformada em Cristo, e entender que o sofrimento não é o fim, ele é uma mola para você viver dias melhores. Que os abusos não são o fim, eles são algo que Deus está trabalhando na sua vida para você crescer e viver dias melhores. Amém? As dores emocionais que nós sofremos não podem nos paralisar, elas têm que nos impulsionar a lugares mais altos. Quando Paulo foi chamado por Jesus, ele não se prendeu à culpa, né? Ele de ter assassinado cristãos, de ter, né, permitido a morte de pessoas inocentes, mas ele entendeu que ele poderia passar por cima disso, ressignificar isso e viver para o Evangelho e fazer muito diferente daquilo que fizeram com ele. Transformaram ele num religioso assassino, sabe? E depois ele foi usado por Deus para tirar pessoas desse cativeiro. Talvez transformaram você numa pessoa ruim, transformaram você numa pessoa que tem um coração muito, muito ruim. Você fez coisas que você não gostaria de fazer. Você machucou pessoas, mas você também não pode ficar paralisado nesse lugar. Amém? O vitimista, ele sempre tem uma mentalidade de escassez. Ele acredita que ele não vai prosperar, que não vai conseguir, que não vai dar certo. O vitimista, ele sempre pensa que as pessoas são imperfeitas e que vão fazer com ele novamente tudo aquilo que fizeram. E ele sempre está querendo recontar
essa história. Amém? Eu quero passar rapidamente um texto aqui que eu já passei, para falar algo de como que Deus trabalha em nós, para nos tirar desse cativeiro. Você vai falar de novo esse texto, pastor? É o texto que eu tenho, irmãos, é o texto poderoso aqui. Juízes capítulo 6, verso 11. Quando eu olho para a história desse homem, eu vejo tantas coisas tremendas. Vocês estão com calor, irmãos? Não? É só eu, né? Eu sou vítima até do calor. Só eu! Ou só acontece comigo? Irmãos, esse camarada aqui, chamado Gideão, ele é um exemplo clássico de alguém que está, sabe, 100% atolado no vitimismo, 100% prostrado, se vitimizando e se achando um nada, vítima da situação. Diz assim: então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abierzita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, olha a palavra do vitimista, né? Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? O vitimista, ele disse assim: eu não entendo por que aconteceu tanta coisa ruim comigo. Por quê, né? Aonde estão todas as suas maravilhas? O pastor está pregando todo dia e comigo não acontece nada, né? Que os nossos pais contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos... O vitimista, ele se considera abandonado por Deus e pelas caixas de som e por todo mundo. Ele fala: até a caixa de som conspira contra mim, até essa bênção aqui que é meu mal. Aí, irmãos, olha só, ele começa a falar: o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de midianitas. Deus abandonou. E aí o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? E aí ele continua com o vitimismo. Ele diz assim: Senhor, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O vitimista: não, eu não consigo, eu não sou nada, eu não posso. Por quê? Porque Deus me abandonou, todo mundo me abandonou. Irmãos, esse homem, ele está malhando trigo num tanque de prensar uvas. A mesma situação de Adão, ele está com medo, ele está se escondendo, né? Ele tem medo dos midianitas, ele se esconde, ele vai para um tanque de prensar uvas, bater trigo, para quem já trabalhou na roça sabe que quando você vai bater alguma coisa, você tem que bater num lugar bem alto, onde tem vento. Você precisa pegar, malhar o trigo, jogar o trigo para cima, o vento leva a palha e cai o trigo na peneira. Mas num tanque de prensar uva não tem vento, não dá para malhar nada. Mas ele está escondido ali, lamentando as suas dores, alimentando as suas dores, alimentando o seu ressentimento, alimentando a sua amargura e dizendo: Deus nos abandonou, eu não sou nada, eu não consigo mudar minha história, eu não consigo mudar minha realidade, eu não consigo fazer nada, eu tenho que ficar aqui, escondido nesse lugar, perdido nesse lugar, com medo. Se eu quiser alimentar minha família, eu preciso trabalhar muito aqui nesse tanque, porque nada na minha vida vem fácil, porque nada na minha vida dá muito certo, então eu preciso ficar aqui sofrendo. Essa era a situação de Gideão. E olha só o que Deus fez. Deus colocou um anjo do lado de Gideão. E a primeira palavra que o anjo diz para Gideão, cumprimentando Gideão, né? O anjo chega e fala: bom dia, Gideão. Bom dia, Gideão. Bom dia, Miro. Bom dia, Lourdinha. Bom dia, Sanders. Bom dia, Dio. E o anjo diz: volta lá no verso que a gente começou. Pode voltar lá no início. Se não me engano, verso 12. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Não sei como que você se enxerga, mas Deus está olhando para você essa noite e está dizendo: você é um poderoso guerreiro. Você não é isso que você criou como uma imagem.
você não é, você é poderoso guerreiro. Você pode estar aí com dor, lamentando, triste, com sofrência, e Deus está vindo até você e dizendo assim: você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é poderoso, você é poderosa. Você tem mais força do que você imagina. Deus acredita mais em você do que você mesmo. O problema é a autoimagem que nós criamos a respeito de nós mesmos. Nós criamos uma imagem negativa, uma imagem de fracasso, uma imagem de frustração, de medo, de vergonha, de ressentimento, e nós nos colocamos dentro de um tanque. E Deus envia o anjo e fala: não, 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 você não é fraco, você não é medroso, você não é covarde, você pode, você sim, você tem condições de vencer. Poderoso guerreiro. E aí Deus começa a conversar com Gideão, porque Deus precisa mudar a mentalidade de Gideão, senão não vai dar certo. O plano de Deus não vai dar certo se Deus não muda a mentalidade dele. Não tem como ele ser levantado por Deus para a batalha que Deus queria colocar ele. Então Deus não dá uma unção do céu, não cai uma unção do céu, não dá um trimelico em Gideão, e Gideão começa a saltar, né? Não acontece de Gideão não ora em línguas, nada disso acontece. Não, o anjo vai conversando com Gideão, e vai mudando a mentalidade de Gideão, vai mudando a maneira de Gideão pensar, e a primeira palavra é essa: você é poderoso, você é um guerreiro, você é forte. E Gideão insiste no fracasso, ele diz: não, como que eu vou libertar Israel? Como que eu vou conseguir isso? O Senhor nos abandonou. Agora olha só, Deus já tinha falado para ele antes, ó, meu Deus do céu, essas caixas estão me perseguindo hoje. Ó, passa aqui para frente aqui, ó. Olha só. Não, volta. Aqui, ó. Meu Deus, não é aqui, gente. Onde que é? 12. Vai lá, 12. Ó, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você. Deus já estava falando antes: eu não te abandonei, eu estou com você. Estar é definitivo, amém? É transitório, né? Mas, enfim, eu estou aqui, eu estou com você, eu estou. Gideão falou: o Senhor nos abandonou. Pô, Deus está falando que está. Deus já estava falando: Gideão, eu estou com você, você é poderoso guerreiro, e você não é porque eu estou aqui, você já é antes de eu chegar, é que você não entendeu o seu lugar. Você não é vítima, Gideão, você não é vítima. Ele fala assim, eu sou vítima de Deus, ó. Passa, verso 13. Ele fala assim: o Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ou seja, ele questiona. O vitimista sempre argumenta, né? Ele arruma uma base para justificar o seu vitimismo, e ele começa a questionar. Ele fala: se o Senhor está comigo, por que só acontece milagre na minha vizinha, no meu vizinho, por que só fulano dá certo? E ele começa a se vitimizar, ele começa a falar assim: o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E ele fala assim: Deus, a culpa é sua, eu sou vítima do abandono. Deus, eu sou vítima do Senhor. O vitimista, ele fala: eu sou vítima do meu pai, eu sou vítima da minha mãe, eu sou vítima do fulano lá do trabalho, eu sou vítima do ciclano lá do trabalho, eu sou vítima lá do pastor, eu sou vítima lá do fulano, eu sou vítima daquele lá, eu sou vítima desse, eu sou vítima daquele, da minha irmã, a minha irmã que é culpada, o meu cunhado é culpado, a minha família que é culpada, eu sou vítima. Eu não estou diminuindo a sua dor e não questionando a veracidade do que você está sofrendo. Eu estou dizendo que, embora tenha acontecido com você, você pode sair desse lugar, amém? E Gideão, então, ele começa a conversar com Deus, e Deus começa a mostrar para ele que ele é mais forte do que ele pensa. Gideão, ele se considerava vítima das circunstâncias, autocomiseração, né? Ele está na sofrência, ele se sente abandonado, tipo, ninguém se importa comigo. Não é verdade, gente. Não é verdade. Gideão está sentindo isso, mas não é verdade. Não é verdade que todas as pessoas te abandonaram, não, meu irmão. Tem gente que se preocupa com você ainda. Tem gente que se importa com você. Tem gente que te ama, meu irmão. Minha irmã, tem gente que te ama.
Se ninguém te ama, meu irmão, eu te amo, em nome de Jesus. Deus te ama, amém? Deus te ama, meu irmão. Sabe, não, calma, sai desse cativeiro. Renova sua mente, você é poderoso, guerreiro, você é forte, você foi escolhida por Deus, você foi escolhido por Deus, você está aqui hoje porque Deus te sustentou, porque Deus te guardou, e porque Ele tem um plano e um propósito na sua vida, sabe, não fica nesse cativeiro de lamentação, sabe, tinha um profeta chamado Abacuque, esse profeta, ele entrou com Deus, e ele subiu numa torre de vigia, sentou e falou assim: Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo, por que está acontecendo tudo isso? Eu vou ficar aqui, e ficou lá, lamentando, sabe, remoendo as suas dores, as suas aflições, e aí Deus falou com ele, e aí Deus também apareceu a Abacuque e começou a conversar com Abacuque. E Abacuque, no final do livro dele, ele diz: ainda que as circunstâncias todas sejam desfavoráveis, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ovelhas no pasto, ainda assim adorarei ao meu Senhor. É isso, essa é a chave, irmãos, para virar, para sair desse cativeiro. Ainda que eu tenha sofrido, ainda que tenha me magoado, ainda que tenha me machucado, ainda que a minha vida até hoje não deu certo, ainda que tenham me traído, ainda que tenham abusado de mim, ainda que o meu Redentor vive, um dia Ele há de se levantar de sobre a terra. Jó, no momento mais crítico da sua vida, um homem íntegro, justo, que se desviava do mal, ele foi colocado numa situação de cativeiro, de enfermidade, perdeu a sua família, perdeu os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, todos os pastos, todas as ovelhas, tudo. Catou um caco de telha e começou a se coçar, os furuncos na sua pele, a dor infernal. E aí alguém diz: blasfema contra Deus, diga para Deus que Deus é injusto, que você não merece isso, você é vítima, Deus te abandonou. Ele diz: não, ainda que eu esteja vivendo tudo isso, eu sei que o meu Redentor vive, um dia Ele há de se levantar de sobre a terra. E aí quando Jó faz essa declaração, o cativeiro começa a mudar, as coisas começam a acontecer, e aí Jó está lá, no final do livro de Jó, os 3 amigos que eram acusadores dele, sentaram do lado dele e continuaram acusando. Deus falou assim: agora Jó, você vai orar pelos seus amigos, você vai orar pelos seus acusadores. Um vitimista não consegue orar pelos seus acusadores, seus algozes. Um vitimista, ele não consegue orar pelos seus inimigos. Um vitimista não ama quem persegue. Não, é amar os inimigos e orar por quem persegue, né? Um vitimista não consegue nem amar o inimigo e nem orar por quem persegue. Mas Jó estava cheio do Espírito Santo, cheio de furúnculo, cheio de dor, cheio de trauma, cheio de aflição, cheio de perdas. E do jeito que ele estava, presta atenção, do jeito que ele estava, doente, enfermo, mal, fraco, sem comida, sofrendo na sarjeta, ele orou pelos inimigos. E quando ele orou pelos inimigos, ele foi curado. E a Bíblia diz que Jó conquistou tudo, o dobro do que ele tinha. Porque quando nós conseguimos não permanecer nesse cativeiro, as conquistas, elas vêm. Elas são certas. Amém? Gideão se sentia excluído, abandonado. Ele se coloca no papel de vítima, perseguido. Ele anula as críticas, né? Ele não consegue lidar com as críticas. Ele ele refuta todas as críticas. Tudo. Ele refuta todas as opiniões, ele refuta tudo, ele não consegue aceitar nada, ele sempre consegue criar um argumento para justificar o que ele está vivendo. Ele tem dificuldade de aceitar novos desafios,
esse cativeiro de crítica, a gente não consegue. Você vê que Jonas estava nesse cativeiro, ele não aceitava o que Deus estava fazendo, ele não conseguia aceitar. Moisés estava nesse cativeiro, quando Deus chamou Moisés estava num cativeiro, e Moisés estava dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu tive que fugir de lá, eu perdi tudo. Mas todos esses homens tinham um grande chamado de Deus. Gideão tinha um chamado de Deus, mesmo se sentindo incapaz, mesmo sentindo com medo, mesmo sem fé, esse homem foi chamado por Deus para libertar Israel. E ele só conseguiu se tornar o grande libertador quando ele saiu desse cativeiro e ele viu o potencial que ele tinha. E aí Deus ainda faz algo extraordinário para provar que ele mudou, né? Ele reúne o exército e ele vai contra os midianitas, 500 mil soldados. Israel reúne o exército, Israel tem 30 e poucos mil soldados. E aí ele reúne, e aí Deus fala assim: é muita gente, Gideão, é muita gente. E aí fica só 10 mil, os medrosos vão embora, só ficam 10 mil, e Deus fala: ainda é muita gente, manda lá no ribeiro beber água. Aqueles que trouxerem a água com a mão na boca, você separa daqueles que se agacharem para beber. Só 300 sobraram. E aí Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, vai lá com esses 300 e derrota os midianitas. Deixa eu falar uma coisa para você. Um homem que não está num cativeiro de vitimismo, ele não precisa lutar. Deus luta por ele. Gideão não precisou lutar, porque Deus lutou a batalha dele. Deus lutou a guerra dele. Deus vai lutar a sua guerra quando você se posicionar em Deus e dizer: Senhor, eu estou com feridas, eu quero ser tratado, mas eu não vou ficar parado, eu não vou paralisar minha vida por causa delas. Eu vou acreditar que o Senhor tem coisas melhores para mim. Amém?